Olá, meus amigos, muito bom estar aqui com você mais uma vez. Hoje nós estamos na segunda aula sobre o nosso estudo sobre a carta aos Hebreus. Nessa segunda aula de hoje nós vamos falar sobre a superioridade de Cristo sobre os anjos. Na primeira aula nós falamos sobre a superioridade de Cristo sobre os profetas. E nós entendemos que os profetas eles traziam uma mensagem de Deus. E a mensagem de Deus era sobre o Messias, sobre a redenção que ele traria ao mundo. E Jesus é superior aos profetas justamente porque Jesus é o Messias. Então, se os profetas traziam uma mensagem, Jesus é a mensagem. Então, a mensagem veio e habitou entre nós. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. Então, por isso, Jesus é superior aos profetas. Nessa lição de hoje, nós vamos fazer um estudo sobre a superioridade de Cristo sobre os anjos. E para fazer isso, nós temos o nosso texto base. Nosso texto base, ele está lá em Hebreus, capítulo 1, no versículo 6, que diz assim: E quando outra vez introduzir no mundo o primogênito, diz, e todos os anjos de Deus o adorem. Então nós vemos que Deus está falando sobre o seu Filho, está falando sobre Jesus, e quando ele introduzir o seu primogênito no mundo, todos os anjos de Deus o adorem. O texto de referência para essa lição está em Hebreus, capítulo 1, dos versículos 1 até o 14. E aí, se você olhar lá no versículo 4, nós vamos ver que ele se tornou superior aos anjos quando ele herdou um nome que é superior ao deles. E nós vamos entender aqui, através do capítulo 1 de Hebreus, que Jesus ele é superior aos anjos não apenas por um ponto de vista teológico. E o autor da carta aos Hebreus ele faz questão de falar sobre a superioridade de Cristo, justamente porque na Bíblia nós vamos encontrar 300 vezes a menção sobre anjos. E essas menções acabaram levando muitas pessoas para que elas praticassem a adoração aos anjos. Então, nesse contexto, o autor da carta aos Hebreus está tentando corrigir essa adoração que os anjos estavam recebendo, mostrando que os anjos não eram dignos de adoração, mas sim Jesus, porque Jesus é maior, Jesus é melhor e Jesus é superior. Então essa correção deixa claro que os anjos não são objetos de adoração, nunca foram no passado, não são no presente e muito menos no futuro. E a Bíblia ela deixa muito claro aqui em Hebreus, no versículo 14 do capítulo 1, que os anjos são espíritos ministradores. Está escrito aqui: os anjos não são todos espíritos ministradores enviados para servir aqueles que hão de herdar a salvação? Então a Bíblia nos mostra aqui, nos deixa claro que os anjos eles foram criados para servir a Deus e aos seres humanos. Eles são citados mais de 300 vezes na Bíblia. Mas mesmo assim, eles não devem ser objeto de adoração. E definitivamente, eles não estão no mesmo nível que Jesus. Eu particularmente fico muito triste quando eu vou em alguma igreja ou quando eu vejo algum pastor pregando e quando eles estão lá empolgados na unção, eles acabam falando: eu estou vendo um anjo aqui, tem um anjo acolá, tem um anjo aí do seu lado. E eu quero ser muito claro com você aqui. Eu não sei qual que é a sua opinião a respeito disso, você pode deixar aí no comentário, mas a minha opinião é que isso é uma coisa tão rasa, tão superficial, e eu acho que como pregadores da palavra, como pastores da palavra, nós deveríamos estar ensinando coisas muito mais importantes para a igreja do que dizer que existe um anjo aqui, um anjo ali, um anjo lá, que o anjo está entrando com uma bandeja, com uma vitória nas mãos. Nós não vemos base nenhuma disso na Bíblia. Ao contrário disso, a Bíblia nos mostra lá em Salmos 34, 7, que os anjos do Senhor acampam ao redor daquele que o teme e o livra. Então, se o anjo do Senhor ele se acampa ao nosso redor e nós temos ali uma igreja com 300 membros, 50 membros que seja, é claro que o anjo do Senhor está ali, existem milhares de anjos, nós não conseguimos ver com os nossos olhos naturais, mas eles não são objetos de adoração, eles estão ali para nos livrar, para nos guardar, e eles estão ali amando de Deus. Por quê? Porque nós tememos a Deus, e é por isso que eles estão ali servindo, e a única pessoa que merece a nossa adoração, a nossa devoção, é o nosso Senhor Jesus Cristo e o nosso Deus. Então, ao invés dos pregadores ficarem dizendo: nossa, eu estou vendo um anjo aqui e um anjo ali, nós deveríamos estar falando: nós precisamos de Deus aqui no nosso meio. Porque se Deus estiver no nosso meio, a nossa igreja prospera. Se Deus estiver no nosso meio, a nossa igreja evangeliza. Se Deus estiver no nosso meio, a força motriz da nossa igreja fará com que toda a nossa comunidade seja salva. Então o que nós sabemos? Nós sabemos que o anjo do Senhor está 24 horas por dia ao nosso redor, nos protegendo, nos livrando.
E muitas vezes essa postura de pastores, de pregadores, em dizer que tem anjo aqui e acolá, acaba gerando um sentimento de adoração na comunidade, fazendo com que as pessoas adorem esses seres, que são apenas anjos ministradores. Nós entendemos assim então que os anjos eles são claramente inferiores a Jesus, porque eles foram criados inferiores a Jesus. E Jesus, ele não foi criado, Jesus ele foi gerado em Deus, enquanto os anjos eles foram criados. Os anjos eles têm um começo, eles têm um momento onde eles foram criados. Existe um momento do passado onde eles não existiam e existe um momento no espaço onde eles existem. Jesus ele não tem um início, Jesus ele não tem um fim, porque Deus é eterno, e assim como Deus é eterno, Jesus é eterno, porque Jesus foi gerado em Deus, Jesus não foi criado. E entender esse conceito, ele é muito importante, porque existem muitas igrejas aí muito perto da gente no Brasil e aqui no exterior também, que nos trazem uma doutrina completamente diferente. Então é por isso que é fundamental que eu e você, nós venhamos entender o quanto Jesus é superior aos anjos e o porquê Jesus é superior aos anjos, para que nós não venhamos cair nessas doutrinas dessas religiões que têm colocado Jesus no mesmo patamar de anjos, ou até mesmo dizendo que Jesus era um anjo. E se você for só um pouquinho curioso do jeito que eu sou curioso, eu tenho certeza que você está aí se perguntando quais são esses grupos. O primeiro grupo seria o grupo dos Mormons. Eles apresentam Jesus como sendo o irmão espiritual de Lúcifer, que se nós estudarmos na Bíblia, nós vamos ver que ele foi um anjo criado e se rebelou contra Deus. Então eles colocam Jesus como sendo o irmão de Lúcifer. E eles vão dizer que a grande diferença de Jesus é que ele foi obediente a Deus, e é por causa disso que ele foi elevado à posição de filho, enquanto Lúcifer, que foi um anjo rebelde, ele se rebelou, e então ele é expulso do céu e acaba levando com ele 1/3 dos anjos, que eu sei lá o quanto seria isso, mas ele leva 1/3 dos anjos. Um outro grupo que também ensina que Jesus está no mesmo nível que os anjos são as testemunhas de Jeová. As testemunhas de Jeová, eles acreditam que Jesus é o anjo Miguel, e que o anjo Miguel, ele foi enviado por Deus à Terra. Chegando na Terra, ele assumiu a forma de Jesus Cristo, e então, depois que ele completa a sua missão, a sua obra na Terra, ele volta ao céu e retorna a ser novamente o anjo Miguel. E se você não acredita em mim, você pode ir lá no jw.org e fazer a sua pesquisa lá. A mesma coisa você pode fazer lá no site dos Mormons. Vai lá no site deles. Você não precisa confiar em mim, você não precisa acreditar no que eu estou te falando. Você vai lá no site deles e procura se Jesus é irmão de Lúcifer, e você vai encontrar a resposta deles para essa questão. Eu vou ler aqui para você a primeira frase desse artigo que tem lá sobre Jesus sendo o arcanjo Miguel. Diz assim, simplificando a resposta, sim. Então o arcanjo Miguel é Jesus em sua existência pré-humana. Depois de sua ressurreição e retorno ao céu, Jesus retornou ao seu serviço como Miguel, o chefe dos anjos. Então, essa é a crença dos testemunhos de Jeová. Eles colocam Jesus como sendo o arcanjo Miguel, como sendo um anjo. E é exatamente por isso que nós precisamos aprender a Bíblia, para que nós possamos estar blindados contra todas essas doutrinas e esses ensinamentos que são heréticos à luz da palavra de Deus. Por que que essas doutrinas são heréticas? Elas são heréticas porque a Bíblia nos apresenta uma imagem muito diferente de quem é Jesus. E com todo o meu respeito aos Mormons e aos testemunhos de Jeová, eu gostaria de dizer para você que você está acreditando numa mentira. Porque se você acredita que Jesus é irmão de Lúcifer, ou se você acredita que Jesus é o arcanjo Miguel, você está acreditando numa mentira, porque não é isso que a Bíblia nos apresenta. A Bíblia nos ensina que Jesus é infinitamente maior e superior e melhor que os anjos, como nós vemos aqui em Hebreus capítulo 1, no versículo 4, que diz que, tornando-se superior aos anjos quanto ao nome que herdou, é superior ao deles. E por que que o nome de Jesus é superior ao deles? Isso é fácil de responder, porque ele é o nosso Emanuel, ele é o nosso Deus conosco, ele é o nosso Salvador, Jesus é o nosso Redentor, Jesus é o nosso pão da vida, Jesus é o nosso Criador, ele é o Filho do Deus vivo, ele é o Filho unigênito, ele é o Filho amado, ele é o Santo de Israel, ele é o maravilhoso. Jesus, ele é o conselheiro, ele é o Deus forte, ele é o príncipe da paz, ele é o Rei dos reis, ele é a cabeça da igreja, ele tem todo o poder, ele é o alfa, ele é o ômega, ele é o princípio e o fim, ele é o mestre, ele é o rei de Judá, ele é o sumo sacerdote, ele é o profeta, ele é o professor,
ele é o advogado. Esses são alguns nomes que Jesus recebe na Bíblia. Um nome que é muito superior a qualquer nome de anjos. E se nós destrincharmos cada um desses nomes que Jesus recebe, nós com certeza vamos ainda muito mais fundo nessa discussão. Se nós olharmos lá no Antigo Testamento, nós vamos ver que existe um significado para cada nome que as pessoas recebiam quando nascia. Então, esse nome ele trazia uma essência, ou então aquele nome simbolizava alguma coisa daquele momento específico que aquela pessoa tinha nascido. Nós podemos tirar como exemplo disso o próprio nome de Moisés, que o nome dele já representava aquele papel de libertador. E se nós olharmos no Novo Testamento, nós vamos ver o nome de Jesus, que naquela época era um nome muito comum. E o nome dele significa o Senhor é a salvação. E por mais que algumas pessoas vão tentar dizer, eu afirmo para você, isso não é uma coincidência. Então é muito interessante a gente identificar essa diferença que existe entre Jesus e os anjos. Porque os anjos na Bíblia, eles são chamados de filhos de Deus. Mas a questão de ser filhos de Deus só destaca que eles são uma criação de Deus. Eles são uma criação divina. E por outro lado, Jesus Cristo, ele é o filho por natureza. Ele foi um filho gerado que compartilha a mesma essência do Pai. E isso marca uma distinção fundamental entre Jesus e todas as outras coisas que foram criadas, incluindo os anjos. E essa singularidade de Jesus, ela acaba mostrando para mim e para você não apenas a profundidade teológica do nome de Jesus, mas ela mostra também a superioridade eterna, real de Jesus em relação aos anjos. Porque se nós olharmos na Bíblia, nós vamos ver que os anjos, embora eles sejam seres celestiais, eles nunca aceitaram adoração, receber adoração, quando eles se manifestaram, quando eles se apresentaram aqui na Terra. E em relação a Jesus, como nós já vimos aqui no texto bíblico, Deus disse que todos os anjos de Deus o adorem. Então, se Jesus é o objeto de adoração, isso fica implícito que Jesus, ele é superior àqueles que estão o adorando. Então, novamente, o autor aqui da carta aos Hebreus, ele está mostrando para mim e para você que Jesus é superior aos anjos. E ele vai fazer isso como? Ele vai fazer isso citando Hebreus capítulo 32, mostrando de uma vez por todas que Jesus é superior aos anjos e que ele é digno de ser adorado. E eu acho que eu acabei me empolgando aqui com essa lição no dia número 2 e eu acabei pulando algumas etapas aqui da nossa lição. Então vamos lá, voltar um pouquinho. A verdade aplicada da nossa lição diz assim: o nosso mediador é superior a qualquer criatura que exista, pois Jesus é Deus. Essa é a verdade aplicada de hoje. E nós vamos assim então ao primeiro ponto dessa lição, que traz como título Jesus e os anjos. E praticamente nós já falamos tudo sobre esse primeiro tópico, Jesus e os anjos. Nós falamos sobre a superioridade do nome de Jesus, nós falamos sobre a filiação de Jesus. Eu coloquei aqui um ponto-chave. Qual que é o ponto-chave para mim? O ponto-chave é: Jesus é superior aos anjos, pois ele é Deus e os anjos apenas ministradores a serviço de Deus. Então esse é o nosso primeiro tópico dessa lição de hoje. E assim nós vamos ao segundo tópico dessa lição, que traz como título Supremacia de Cristo. A compreensão da singularidade da supremacia de Jesus Cristo, ela é fundamental, conforme nós podemos ver quando nós estudamos a Bíblia Sagrada. Hebreus capítulo 1, no versículo 5, ele vai estabelecer essa superioridade de Jesus. E como que ele faz isso? Ele faz isso citando o Antigo Testamento, colocando Jesus como sendo o Filho de Deus. E essa revelação ela não mostra apenas para mim e para você sobre a divindade de Cristo, mas ela mostra também sobre a função crucial que Cristo exerce. Qual que é essa função? A função de mediador entre Deus e a humanidade. Qual que é uma outra função que Jesus Cristo tem? A função de eixo central da fé cristã. Então esse convite que o autor da carta aos Hebreus está fazendo para mim e para você, que é um convite à reflexão sobre quem Cristo é de verdade, nos leva a uma jornada que vai muito além da compreensão humana. Porque nós precisamos entender que Jesus não é apenas uma figura histórica comum, mas ele é a própria essência divina encarnada. Nós vemos lá no Antigo Testamento que somente Deus poderia receber a adoração. Já no Novo Testamento, essa prerrogativa ela é plenamente realizada através de Jesus Cristo, que não apenas aceita a adoração, mas ele se estabelece ali como sendo o legítimo destinatário de todo louvor, de toda adoração e de toda honra, conforme nós podemos ver lá em Marcos capítulo 5, no versículo 6, em João capítulo 20, no versículo 28 e em Apocalipse capítulo 5,
do versículo 6 ao versículo 9. Então o sacrifício de Jesus e a autoridade que ele recebeu de Deus mostra para mim e para você uma ligação entre os dois que vai muito além do que nós podemos entender. Porque ele mesmo nos fez uma promessa. Ele nos prometeu que no futuro todos reconhecerão Jesus como sendo Senhor e Salvador, conforme nós podemos ver lá em Filipenses capítulo 2, no versículo 11. E o significado prático dessa supremacia de Cristo, ela acaba refletindo na implantação desse reino, do reino de Deus aqui na Terra. E esse reino de Cristo, esse reino de Deus, ele é um reino que transcende o nosso entendimento. E ele prenuncia um período de glória divina, onde Deus será tudo e em todos. Porque a obra salvífica de Jesus, ela não apenas nos purifica dos nossos pecados, mas ela também assegura para mim e para você a soberania inquestionável de Jesus nesse reino que vai se estender para sempre, por toda a eternidade, o que reflete de uma vez por todas a unidade perfeita entre o Filho e o Pai. Então, quem é Jesus? Nós vemos aqui na carta aos Hebreus que Jesus é melhor, superior e maior. E assim nós vamos ao terceiro tópico dessa lição, o terceiro ponto dessa lição, que traz como título Jesus é Deus. Por que Jesus é Deus? Porque ele é imutável. Jesus é Deus porque ele é eterno. Por que Jesus é Deus? Jesus, ele é a essência do Pai. Quem vê ao Pai vê ao Filho, quem vê ao Filho vê ao Pai. Felipe perguntou para Jesus: Jesus, mostra-nos o Pai. E Jesus responde a Felipe: Felipe, você já está comigo há tanto tempo, você já não percebeu que quem vê a mim está vendo ao Pai? Porque eu e o Pai, nós somos um. A Bíblia nos mostra que Jesus, ele é Emanuel, que Jesus é Deus conosco, conforme foi profetizado pelo profeta Isaías, em Isaías capítulo 7, no versículo 14. Não é apenas uma frase poética, uma frase de efeito, mas essa é uma declaração sobre a natureza divina de Jesus. E se isso já não fosse suficientemente importante, nós vamos ver também que o salmista, ele apresenta Jesus como sendo o Senhor, lá em Salmos 110, verso 1. Eu tenho certeza que eu e você, a gente nem consegue imaginar como vai ser a eternidade. Porque esse conceito, ele é tão vasto que acaba escapando da minha compreensão humana, que é tão limitada nesse tempo. Só que é exatamente essa a natureza de Jesus. Jesus, ele é eterno, ele não tem um começo, ele não tem fim, ele transcende o próprio tempo. E isso fica muito evidente quando nós vemos o Evangelho de João. Ali, logo no começo do capítulo 1, no versículo 1, nós vemos que ele é apresentado como sendo pré-existente, como sendo o verbo de Deus, lá em João, capítulo 1, no versículo 1. E se nós avançamos aqui para o livro de Hebreus, no capítulo 1, no versículo 8, nós vamos ver que ele chama Jesus de Deus. E isso afirma novamente a divindade dele para mim e para você. Então, em todos os momentos, nós estamos vendo que ele não apenas tem um trono eterno, um reino pautado em justiça. Nós estamos sendo apresentados a esse Jesus, que é o Criador do universo, o Criador de todas as coisas. Todas as coisas existem por causa dele e por meio dele. Nós estamos sendo apresentados a alguém que nunca terá um fim. E todos esses atributos estão apenas destacando a natureza eterna de Jesus Cristo. Então, ao concluir esse primeiro capítulo de Hebreus, nós vamos ver que o autor, ele novamente vai enfatizar que os anjos, eles são espíritos ministradores, que eles foram enviados para servir aqueles que herdarão a salvação. Quem são essas pessoas? Eu e você, eles estão aqui para nos servir. O que acaba trazendo um contraste ainda muito maior, a majestade e a autoridade de Jesus. Então, quando nós reconhecemos Jesus como sendo supremo, nós não apenas estamos seguindo uma verdade bíblica, mas nós também estamos alinhando a nossa verdadeira adoração, a nossa verdadeira devoção a quem realmente merece. Quem que merece? Jesus Cristo, o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, a nossa salvação, o nosso Salvador eterno. E além da eternidade de Jesus, porque Jesus é eterno, ele ainda tem um outro atributo que ainda vai além de tudo isso. Qual que é esse atributo? É a sua imutabilidade. E o que significa isso, Renato? Significa que Jesus, ele não muda. Lá em Tiago, no capítulo 1, no versículo 17, nós aprendemos que Deus não muda. E se nós olharmos lá em Hebreus, capítulo 1, no versículo 12, nós vamos ver essa mesma característica sendo atribuída a Jesus. E o que isso significa? Que Jesus, ele é constante. Isso significa que ele é confiável. Nesse mundo onde nós vivemos, onde a certeza do dia de hoje, ele acaba sendo a incerteza do dia de amanhã, onde tudo passa, como diz aí o ditado popular, até a uva passa. Jesus, ele continua sendo o mesmo. Jesus, ele permanece o mesmo por causa da sua natureza imutável. E isso não é apenas um conforto para mim e para você,
Quando nós entendemos isso, isso é revolucionário, porque entender isso, entender esse atributo de Jesus, ele muda completamente a nossa perspectiva de vida. Muitos acreditam em Jesus como sendo apenas um profeta, apenas um pregador muito destacado na história. Mas nós entendemos através da palavra de Deus, através das Santas Escrituras, que Jesus é Deus. Jesus é parte da Santíssima Trindade. O que isso significa? Significa que Deus é um só, mas ele existe em três formas distintas. Ele existe como Deus Pai, ele existe como Deus Filho, que é o nosso Senhor Jesus Cristo, e ele existe como o Espírito Santo. E o que mais importa nisso tudo é que as três pessoas têm os mesmos atributos, a mesma natureza divina, e isso significa que seja Deus, seja Jesus ou seja o Espírito Santo, todos eles têm toda a sabedoria, todos eles têm o mesmo poder e todos eles têm a mesma eternidade. E apesar de terem funções e maneiras diferentes de se relacionar comigo e com você, os três continuam sendo um. Eles não são três deuses separados, eles são uma única essência divina expressa em três pessoas. E esse entendimento nos ajuda a entender como Deus está no céu, como Pai, como Deus veio à Terra, como Filho, e como Deus está dentro de cada um de nós através do seu Santo Espírito. Então, quando nós falamos de Jesus como sendo Deus, nós não estamos fazendo apenas uma declaração teológica. Nós estamos, na verdade, reconhecendo que Ele é eterno, que Ele é imutável e que Ele é o ápice da perfeição divina. Lá no livro de Êxodo, no capítulo 3, no versículo 14, Deus ele se revela a Moisés como sendo o Eu Sou. Deus ele não tem início, ele não tem fim. Ele sempre existiu. Ele é o Eu Sou. E isso indica para mim e para você uma existência, uma essência de Deus que transcende tudo aquilo que nós podemos entender. Então, quando nós entendemos que Jesus ele compartilha dessa mesma essência, dessa mesma natureza divina, isso acaba oferecendo para mim e para você uma fundação sólida onde nós podemos construir a nossa fé. Jesus é a rocha sobre a qual nós podemos construir as nossas vidas. Porque Jesus é maior, Jesus é melhor, Jesus é superior a qualquer coisa que você possa encontrar na sua vida. E com base nisso tudo que nós vimos até agora, nós podemos afirmar categoricamente que Jesus é Deus. E é porque Ele é Deus que Ele é soberano. E se Ele é soberano, Ele é superior a todos os anjos. E sendo assim, Ele é digno da minha e da sua adoração.